Graça e paz, abençoados. Abençoados, se inscreva aí no meu canal, deixa o seu joinha. Escreva e acione o sininho. Sabe, se der para você se inscrever agora, dá uma pausa neste vídeo e se inscreva, por favor, para nos ajudar nesta obra. Nós vamos estarmos falando, nesse momento, se o pecado tem força hoje. Se o pecado tem força hoje. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Está escrito assim, ó, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. Então, a força do pecado é a lei. Tem algo ali que está dando força ao pecado. A minha pergunta é, o pecado ainda tem força hoje? Para que o pecado tenha força hoje na graça, então a lei continua de pé. Mas se a lei, isso nós vamos ver, é o que está escrito. Se está escrito, é a revelação de Deus nas escrituras. Se a lei está de pé, o pecado tem força. Se a lei não estiver mais em vigor, o pecado não tem força. Dá para entender, abençoados? O que está dizendo aqui, o aguilhão da morte é o pecado. Sabe, quem fere, né? O aguilhão a gente sabe que era uma haste pontuda, né? Ou pontaguda, vamos dizer, que tem a ponta, né? E era colocado numa haste para tocar os bois, por exemplo. Então, aquele ali feria, e os bois iam para frente, levando a carruagem, digamos assim. Então, aqui está dizendo que o aguilhão da morte é o quê? O pecado. E a força do pecado? É a lei. Então, a lei dá força o quê? O pecado. Se a lei está em vigor, o pecado está em força, porque a força do pecado é a lei. Mas vamos ver o que está escrito. Vamos ver se o pecado... vamos ver se a lei está em vigor. Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito assim. Romanos 10, 4, está escrito... Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Está vendo? Está dizendo que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crê. Se está escrito que o fim da lei é Cristo, eu creio que o fim da lei é Cristo. Eu creio que a lei chegou ao fim. Às vezes tem abençoados que diz assim, mas está falando, uns diz, da lei cerimonial, tal ponto está falando da lei moral. Não, aqui está falando que o fim da lei é Cristo. Cerimonial, moral, não está falando nada aqui. Não adianta a gente ir além do que está escrito. Nós só podemos falar aquilo que está escrito, porque se está escrito é a revelação de Deus nas Escrituras. Olha só o que está dizendo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, ou para justificar, como algumas traduções, para justificar todos aqueles que crê. Se você crê, você é justificado. Então você é justificado, você sabe que a lei não mais te domina. Então você não se vê mais dominado pelo pecado. Por quê? Porque o fim da lei é quem? O fim da lei é Cristo. Então vamos ver se o fim da lei chegou, ou se a lei continua. Não sei, vamos ver. Vamos ver lá em Mateus 5,18 o que é que Jesus diz. Mateus capítulo 5, e o versículo 18. Já estou aqui em Mateus 5,18. Olha o que diz aqui, ó. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Agora a minha pergunta é, Jesus cumpriu ou não cumpriu? Ele disse que não passaria um i ou um j, né, até que tudo se cumpra. Então, se ele não cumpriu tudo, então a lei está em vigor. Se ele não cumpriu tudo, então o pecado tem força. Mas se ele cumpriu, e eu estou mostrando que ele cumpriu, eu não, a Bíblia, não sou eu. Se você for chamar de herege, chame a Bíblia de herege. A Bíblia está mostrando que ele cumpriu, ele está dizendo que nem um i ou um tio jamais passaria da lei até que tudo se cumpra. Agora vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 9, o que está escrito. Vamos ver se Jesus cumpriu ou se Jesus não cumpriu. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Hebreus 10, 9.
Está escrito assim. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro foi removido ou não foi? Então, se não foi, ele falhou. Ou então ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar em carne. Ele vai ter que voltar em carne para fazer a vontade de Deus, para remover o primeiro, para estabelecer o segundo. Então, quer dizer, se o segundo não foi estabelecido, se a graça não foi estabelecida, então ele precisa voltar para cumprir isso aqui. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, o que? A tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, para estabelecer o segundo, tem que fazer o quê? Remover o primeiro. Então, removeu o primeiro e estabeleceu o segundo. Ou seja, nós estamos na graça, nós estamos nesse segundo. Então, aí ele diz no versículo 10: Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, veja, amados, a nossa vontade é que temos sido santificados. Aí diz assim, ó, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então nós somos santificados através do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Então, removeu o primeiro? Sim, removeu, está escrito. Se está escrito, é revelação de Deus. Se está escrito, é a verdade. Não adianta ficar inventando. Não adianta ficar com invenções. Removeu o primeiro, então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, para nós entendermos aqui. 4, 6. 1 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 6. Olha só o que Paulo diz aqui. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo. Não está falando da lei, que foi, não é isso aí que ele está falando figuradamente, que é outra coisa. Mas para você entender o ponto que eu quero chegar. Olha só, o ponto que eu quero mostrar dentro das Escrituras. Olha o que ele diz: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprender isso, não ultrapassando o que está escrito. Então o que eu quero trazer aqui é isso: não ultrapassando o que está escrito. Não adianta as pessoas ultrapassar o que está escrito e dizer: não, Jesus disse que o fim da lei chegou, mas foi o fim da lei cerimonial. Então você está fazendo o que? Você está ultrapassando aquilo que está escrito. Porque lá não está escrito a lei, não está falando de cívica, de civil, cerimonial ou coisa e tal. Não, ele está falando da lei. Ele está falando que o fim da lei é quem? Cristo. Não está dizendo a fim da lei cerimonial é Cristo. Não está falando. Ele está falando que o fim da lei é Cristo. Se está escrito, é a revelação de Deus. Se está escrito, amado, é as verdades. Então está escrito aí: para que não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Quando já está dizendo: sou eu quem sei, eu leio mais, eu sei mais, eu medito mais. Aqui, aquele ali é um herege, porque, amado, herege é quem não diz o que as Escrituras está dizendo. Se as Escrituras está dizendo e você chamar de herege aquele que diz o que a Escritura está dizendo, eu não estou inventando, eu estou falando o que está escrito. Se está escrito, é a revelação de Deus. Não ultrapasse o que está escrito. Não adianta ficar ultrapassando. O fim da lei é Cristo. Então não vou ultrapassar por quê? É o fim da lei cerimonial. Eu não vou ultrapassar. Está dizendo que o fim da lei é Cristo? Então pronto. O que está escrito é isso. O fim da lei é Cristo. Tá certo? Espero que você tenha entendido e que essa mensagem possa ser uma mensagem que tenha abençoado a tua vida. Não esqueça de deixar aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, não é? E acionar o sininho para que quando estiver novos vídeos, o YouTube possa te avisar, tá certo? Esta é a palavra. Fique todos aí com esta palavra santa e gloriosa, e graça e paz da parte de Deus, nosso Pai.